Eu quero falar contigo nesse vídeo sobre algo que está acontecendo no Brasil, que é aquela discussão sobre a proibição do casamento homoafetivo. Alguns deputados, alguns senadores estão encabeçando esse projeto de lei que visa proibir, né, o casamento homoafetivo aqui no Brasil, o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Não vai passar, é inconstitucional, o próprio STF já emitiu um parecer, um entendimento sobre isso, porém é estratégico, né? Os conservadores, a extrema-direita, tem toda uma estratégia em torno disso, inclusive até mesmo para testar a sua popularidade, a adesão que esse grupo, né, extremista ainda consegue através de absurdos como esse. Mas eu quero compartilhar contigo algo que me chamou a atenção. Eu estava ouvindo, né, as notícias, me inteirando sobre isso, e eu ouvi a fala de um pastor, o Henrique Vieira. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido nada dele, né? Ele é um deputado e ele comentando algo que eu achei muito interessante. Porque às vezes eu tenho uma tendência, e nós seres humanos de maneira geral, a generalizar algumas coisas. E aí nós vamos generalizando e criando rótulos. Então quando ele já se apresentou como pastor, eu já pensei que ele seria contrário, né, à união homoafetiva e a favor a esse projeto de lei. E o raciocínio que ele trouxe foi exatamente trazendo justamente essa lógica de que não tem porquê, né, colocar isso, e ele até fez uma discussão sobre a própria igreja, né, dizendo assim, olha, tem muitas pessoas que se identificam com o protestantismo de maneira geral e por serem homoafetivas precisam encontrar acolhimento em igrejas ou até mesmo entre pastores que são mais progressistas, que compreendem, né, essa relação de uma outra perspectiva. E aquilo me deixou muito feliz, na verdade, em perceber que, quanto sociedade, mesmo que muitas vezes a gente ache, eu acho, né, que a gente está estacionado, ou até mesmo que a gente está em sofrimento, e de fato estamos em sofrimento quanto sociedade, quanto humanidade, mas existem sementes e pequenos exercícios que vão nos colocando numa direção completamente diferente. Até hoje, para mim, é um desafio compreender, e como psicanalista eu compreendo, né? Mas com um olhar leigo, como é um desafio compreender como que as pessoas querem determinar como que os outros devem viver. É absurdo isso, né? Dizer assim, eu acho que as pessoas, né, que se relacionam com pessoas do mesmo sexo não devem existir. E o argumento é mais interessante ainda, que dizem assim, vão influenciar os meus filhos, os nossos filhos a fazerem igual. Nossa, assim, é uma falta de compreensão do desenvolvimento, da construção do sujeito, né, do seu processo de reconhecimento, da sua identidade, atribuir apenas a fenômenos e eventos externos, porque se de fato fossem os eventos externos, as coisas não desenrolariam como se desenrola na construção, né, desse posicionamento do indivíduo, do sujeito, independente do que acontece, né, com ele. Eu acabei não me apresentando no início do vídeo, né? Eu sou do Brasil, estudo psicanálise desde 2011. Tem uma série de conteúdos aqui no canal sobre abordagens e métodos que eu trabalho e que eu estudo ao longo desses anos todos. Se você está curtindo até aqui, curta esse vídeo, comenta, compartilha com alguém para que a gente faça esse movimento crescer. Para fechar o meu raciocínio, qual aprendizado eu tenho disso tudo, né? De que muitas vezes nós observamos pessoas de maneira geral que cruzam, né, conosco e a gente acaba rotulando isso, né, como boa ou ruim, certo ou errada, progressista, né, ou extremista, enfim, direita ou esquerda.
E aí a gente esquece de nos conectarmos com as pessoas como elas são, de observarmos que cada pessoa tem a sua história de vida, tem a sua construção, tem as suas dores, tem as suas alegrias, tem as suas necessidades e também tem as suas contribuições. Então, pensando nessa perspectiva, eu convido você que está me ouvindo a fazer este exercício, porque é um exercício que eu tenho feito também. Quando eu olho para as falas, especificamente os vídeos dessas pessoas extremistas se posicionando contra o casamento homoafetivo, eu fico fazendo esse exercício, né? O que eu estou generalizando na fala dessa pessoa? Como que a fala dessa pessoa me afeta? E como que eu vou me posicionar perante a isso, né? Porque, particularmente, eu acredito que esse movimento de extrema-direita é um movimento muito perigoso e prejudicial, porque cerceia a possibilidade de simplesmente nos posicionarmos, principalmente nós, né, adultos, formados, construídos, enfim, de nos posicionarmos sem sermos diretamente atacados, né, sem sermos destruídos, assim. E é como se simplesmente compreendessem que existe um modelo perfeito que deve vir ao palco, mesmo que os bastidores estejam cheios de destruições, de conflitos, de dores e de coisas que vez ou outra vêm à tona, né, e destroem essa imagem de perfeição, que é impossível, né? Essa imagem de perfeição ela é inexistente, né? Quanto mais se mostra alguém perfeito, tenha atenção, porque, né, alguém que atravessa dores profundas e tem comportamentos também muito dicotômicos, né? Mas enfim, eu quero encerrar esse vídeo pedindo mesmo para que você observe como é esse movimento de julgamento. Porque no final das contas, não sei se você já percebe isso, quando nós julgamos alguém, nós estamos mergulhados em nosso próprio mundo interno. Então, quando eu julgo esse pastor, o Henrique Vieira, mesmo que eu esteja elogiando ele, é um julgamento. Quando eu julgo o ponto de vista dele como algo útil e que contribui para a sociedade, eu estou mergulhado no meu mundo interno. Quando eu julgo como absurdo o que leva uma pessoa a querer que o outro morra por apenas vivenciar a sua sexualidade como acha adequado, quando eu faço esse julgamento, eu também estou no meu mundo interno das minhas indignações, dos meus sofrimentos, da minha dificuldade de observar essa falsa separação que nós, seres humanos, fazemos, né? Então, basicamente é isso, né? O convite é um convite para um olhar interno, para olhar as nossas limitações, para olhar os nossos desafios, para olhar a nossa história de vida e entender que às vezes nos posicionamos rápido demais como uma necessidade de sermos vistos, de agradar ou até mesmo de conquistar poder, e muitas vezes isso só nos traz mais dor e mais sofrimento interno. Então, eu realmente, né, quero acreditar que esse projeto de lei vai ser derrubado, que continuaremos concordando, né, quanto sociedade com o casamento homoafetivo, porque estamos apenas, quanto sociedade, tutelando aquilo que existe na humanidade, né? Proibir essa união de uma forma, né, material, documental, por assim dizer, em nada vai mudar a humanidade como é, né, e como está posta, porque nós vamos um dia, quem sabe, aprender a valorizar, né, as diversas formas de amar as pessoas, não apenas através da sexualidade, né, mas as diversas maneiras da gente se relacionar. E aqui não só relacionamento sexual, afetivo, amoroso, mas nos relacionarmos entre amigos, colegas de trabalho, vizinhos, né, que podemos
discordar em alguns pontos com maturidade, mas sempre, né, lutar pelo direito do outro, apresentar o seu ponto de vista, mesmo que a gente discorde. Então, é isso que eu estou fazendo nesse vídeo, né? Estou discordando da visão daqueles extremistas que propuseram um projeto de lei como esse e espero que possamos juntos amadurecer emocionalmente e que isso se converta em nossas ações na sociedade. Fica aqui comigo, né? Vê aí os meus outros vídeos sobre as abordagens que eu trabalho, as reflexões que eu trago e em breve temos novos vídeos aqui no canal. Um forte abraço, obrigado por me acompanhar por aqui. Valeu!